Boa noite, Altman. Altman, tá escutando? Sei que algumas pessoas gostariam de Altman, tá escutando? mas ainda é muito jovem. Tá escutando, Helena? Oi, professor. Estou ouvindo, sim. Boa noite. Ah, boa noite. Que bom. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Então, a aula de hoje, o nosso penúltimo conteúdo para a prova diz respeito a mecanismos de reparo, tá? Então, essa aula de hoje, ela tem tudo a ver com as aulas anteriores, por exemplo, de inflamação, tá? Daqui a pouco vocês vão ver essa conexão. Então, qualquer organismo vivo, para manter sua sobrevivência, ele vai depender de um equilíbrio que existe para a substituição de células lesionadas ou mesmo células mortas. Tá? Então, para que ocorra essa substituição, o organismo vai ter que ter um reparo, né? Reparo desses tecidos. Sempre enfatizando, ó, aqui está a ligação com as outras aulas, as aulas de inflamação. Tá? Esse reparo tecidual, ele ocorre após uma inflamação. Tá? Então, vocês já viram comigo que durante o processo inflamatório ocorre lesão tecidual, né? Ocorre destruição de células e após a finalização da inflamação, esse tecido vai passar por um reparo. Então, essa resposta tecidual à lesão, ela pode ocorrer basicamente de duas formas, tá? Então, nesse esquema, ele aborda justamente isso. O que a gente observa? Homeostasia, né? Homeostasia, você já sabe que é equilíbrio orgânico, tá? Então, as células, os tecidos, os órgãos estão em equilíbrio, tá? Quando eu falo nesse equilíbrio, é o equilíbrio entre proliferação celular e a apoptose. Tá? Então, quando eu falo proliferação celular, é mitose. Tá?
quando eu falo em apoptose, eu estou falando em um tipo de morte celular. Não é isso? Então tem que ter um equilíbrio entre as células que morrem e as células que serão o quê? Repostas. Tá? A partir de então, o tecido pode passar por algum processo agressor, tá? Isso vai levar a uma lesão, tá certo? Após essa lesão, nós vamos ter alguns mecanismos de resposta tecidual à lesão, tá? Que pode ser através de regeneração, tá? Essa regeneração, ela vai depender de dois tipos de tecidos. Tecidos com uma alta capacidade de renovação, tá? Exemplo, epitélios. Tá? Quando eu falo em epitélios, são tecidos histologicamente, são tecidos com uma alta capacidade de renovação, de regeneração. Tá? Então aqui, exemplo, epiderme, epitélio do trato gastrointestinal, tá? Então, esses tecidos, eles têm um alto poder de regeneração, tá? De renovação. Tá? Essa regeneração também, ela pode ocorrer nos tecidos estáveis. Só fazendo um exemplo, abrindo um parêntese aí. Quando eu falo tecidos com alto poder de renovação, eu estou falando de tecidos formados por células lábeas. Então, as células lábeas, exemplo, células epiteliais, são células com alto poder de renovação. Tá? Então, elas estão em constante ciclo celular de proliferação. Então, elas morrem, reposição, morte e reposição. Tá? Quando eu falo em tecidos estáveis, são aqueles tecidos que são formados por células que, em termos de divisão celular, essas células não estão dividindo, tá? Constantemente. Elas estão numa subfase que a gente chama de G0. A gente diz que essas células estáveis, elas saem do ciclo celular e ficam numa subfase chamada de G0. Tá? Quando o tecido sofre um estímulo, essas células voltam para o ciclo celular e entram em divisão. Tá? Quando eu falo em ciclo celular, lembra lá, a intérfase, que é a fase antes da mitose, aquela fase de preparação que a célula passa para dividir. Então, lá na intérfase, nós temos a subfase G1, S, G2. Após a fase G2, a célula entra na mitose, que são aquelas fases prófase, metáfase, anáfase e telófase, e divide na telófase. Tá? As células que formam esses tecidos aqui, tecidos estáveis, são células, como eu falei, elas saem do ciclo, ficam na subfase G0. Quando o tecido sofre um estímulo, elas voltam para o ciclo celular e divide para repor o que foi danificado, repor o que foi perdido. Tá? Exemplo disso é o crescimento compensatório do fígado e do rim. Eu acho que vocês já escutaram falar, todos já escutaram falar que o fígado ele regenera, né? Essa regeneração, tecnicamente, quando eu falo em fígado, não é uma regeneração de fato. Por quê? Olha só, aqui para o esquema. Então, imagina que aqui é um fígado, tá? Um fígado que é um tecido estável formado por células estáveis, tá? Então, o que eu disse para vocês, que essas células não estão dividindo, elas estão em G0, né? Então, imagina que aqui é um fígado, o indivíduo sofreu um trauma, tá? E nesse trauma, houve a necessidade da retirada de toda essa parte aqui do fígado, tá? Tá mostrando aqui, ó, pontilhado, tá certo? Se de fato fosse uma regeneração, essa região que foi perdida, ela iria aparecer aqui novamente, tá? Só que não é isso que acontece. O que acontece? A região que ainda está presente, tá? Essa região irá crescer, irá expandir para compensar essa região que foi o quê? Perdida, tá?
Então, de fato, a regeneração no fígado não é uma regeneração, digamos, verdadeira, tá? Não é uma regeneração verdadeira, tá certo? Beleza. Agora, após essa lesão, o tecido pode ser incapaz de regenerar. Aí ele vai lançar mão de um reparo que pode ser através da formação de uma cicatriz ou através de fibrose, tá? Processos semelhantes, né? Então, a cicatriz é um remendo, tá? É um remendo do tecido normal, tá? Quando forma uma cicatriz, a região que cicatrizou, ela perde a sua função, tá? E ela perde a sua forma normal, sua morfologia normal. Quando eu falo em fibrose, é um mecanismo de reparo típico de inflamação crônica. Lembra lá da aula de inflamação crônica? Eu disse para você que eu mostrei até aquele fígado cirrótico, tá? Com aqueles nódulos fibróticos. Então, ali é uma inflamação crônica, né? E durante essa inflamação crônica, vocês já sabem também que enquanto ocorre destruição do tecido, repara-se esse tecido. Como? Através de fibrose. Então, nós vamos ver na aula de hoje um pouco sobre regeneração, sobre cicatrização e fibrose, tá? Então, falando de regeneração, a regeneração ela vai depender do crescimento de células e tecidos para substituir estruturas que foram perdidas, tá? Um detalhe importante aí para vocês que quanto mais complexo o organismo, menor vai ser a sua capacidade regenerativa. É inversamente proporcional. Novamente, quanto mais complexo é o organismo, menor é a sua capacidade regenerativa. Um exemplo somos nós, seres humanos, Homo sapiens. Se a gente perder um dedo, por exemplo, é óbvio que não vai crescer outro dedo ali no local, tá? Então, nós somos organismos mais complexos e essa capacidade regenerativa, ela foi se perdendo, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, mamíferos, órgãos e tecidos complexos. Então, a regeneração ela é muito rara, tá? Ocorre uma pseudo-regeneração no fígado e rim, tá? No fígado, após hepatectomia parcial, retirada de um pedaço do fígado, e do rim após nefrectomia unilateral, ou seja, retirada de um rim. Em ambos os casos, vai ocorrer um crescimento compensatório, tá? Então, a região que ainda está presente, ela vai crescer para compensar aquela que foi o quê? Perdida. Segue esse esquema aqui, ó, como eu falei. A região foi perdida, ela não vai voltar mais. A região que ainda está presente cresce, expande para compensar o que foi perdido, tá? Tecidos com alta capacidade proliferativa, exemplos, como eu falei para vocês, epitélios, tá? Regeneram-se após lesão, tá? Mas existem critérios para que ocorra essa regeneração, tá? Essa regeneração, ela só é possível devido à presença de células tronco íntegras, tá? Então, essas células tronco, lá do tecido, elas vão se diferenciar em células daquele tecido para regenerar o que foi danificado. Então, um exemplo que eu sempre dou quem jogava bola na rua já deve ter passado por isso, dá aquele chute quando vai chutar a bola, chuta a bola e chuta o asfalto. É selado que vai sair aquela capa de pele ali do dedão, tá? O que vai acontecer ali? Vai regenerar ou vai cicatrizar? O que vocês acham? Alguém arrisca? Vai regenerar, não é isso? Então, aquela região, aquele pedaço de pele que saiu, ali, na verdade, saiu somente a camada epitelial, a epiderme, tá?
Então, as células tronco ali presentes, elas vão se diferenciar em células da epiderme e vão regenerar aquela região ali, tá? Agora, quando eu falo em cicatrização, tá? É uma resposta tecidual, tá? Ocorre muito em ferimentos na pele, tá? Ou em processos inflamatórios em órgãos internos, tá? Onde ocorre necrose celular, tá? Em órgãos também incapazes de regeneração. Tá? Então, existem alguns órgãos, por exemplo, tecido nervoso, encéfalo, é um órgão que não há uma capacidade regenerativa, quase nada. Tá? Então, após uma necrose celular, nós vamos observar o quê? Não uma regeneração, e sim uma cicatrização. Então, quando eu falo em regeneração, o tecido volta e restaura a sua função e sua forma normal. Quando eu falo em cicatrização, o tecido é substituído por fibras de colágeno, tá? Então ele perde a sua forma e ele perde a sua função. Um exemplo, imagina eu sofri um corte na cabeça, tá? Houve sutura, formou uma cicatriz. Pergunto para vocês, vai crescer cabelo ali no local da cicatriz? Sim ou não? Não. Não, né? Então foi o que eu falei para vocês. Na cicatrização é um remendo tecidual, tá? Então ali perde a função, perde a morfologia, tá? Então não cresce cabelo novamente, por exemplo, tá? Então, ferimentos superficiais, tá? No caso, um ferimento cutâneo, em que danifica somente o epitélio, nós vamos ter uma regeneração epitelial. Foi o exemplo que eu dei para vocês do indivíduo que chuta o asfalto e sai só aquela capinha de pele ali do dedão. Tá? Ali houve perda somente do epitélio, da epiderme. Então, ocorre regeneração desse epitélio. Tá? Agora, ferimentos mais profundos, por exemplo, ferimentos incisionais, então fez um corte, uma incisão, ou excisionais, que houve perda de tecido, tá? Já vai danificar a derme. Então, o dano ultrapassou a epiderme, que é o epitélio, e chegou até o tecido conjuntivo, que é a derme, tá? Aí nós vamos ter a formação de uma cicatriz com fibras de colágeno. Pergunto para vocês, ficou claro aí a diferença? Quando vai regenerar e quando vai cicatrizar? É importante. Beleza. Então, dando prosseguimento. Beleza. Então, aqui nós temos, novamente, um esquema bem didático disso que eu falei ainda há pouco. Então, a gente está vendo aqui uma estrutura normal de um epitélio, por exemplo. Aqui, células cuboides que formam o epitélio, tá? E aqui tecido conjuntivo, formado por fibras de colágeno, vasos, aqui um linfócito, aqui um macrófago, tá? Então, imagine que aqui é a pele, tá? Então, aqui é a epiderme, que é epitélio, e aqui a derme, que é tecido conjuntivo. O indivíduo sofreu um ferimento cutâneo. Esse ferimento causou uma lesão leve, e superficial. Então, veja que danificou somente o epitélio. Veja que nós temos aqui a presença de outras células inflamatórias, tá? Então, vai ter uma inflamação local, óbvio, todo aquele processo, inchaço, vermelhidão, dor, tá? Mas como a lesão ficou superficial somente no epitélio, vejam que ocorre o quê? Uma regeneração, tá? Agora, se a lesão for mais profunda, causou dano ao epitélio e dano ao tecido conjuntivo, ou seja, epiderme
e chegou até a derme, vejam que forma-se um coágulo inicialmente, tá? Para vedar esse corte, essa lesão, impedindo que haja a saída de mais sangue, né? E vejo também que nós temos a presença de várias células inflamatórias. Então, vejo que o processo inflamatório ele é mais evidente aqui. Por quê? Porque o dano também foi maior. Tá? E vejam que, como houve dano ao tecido conjuntivo, a matriz extracelular, vejam que forma aqui o quê? Uma cicatriz. Tá? Então, basicamente, é essa a diferença, quando vai regenerar e quando vai cicatrizar. Aqui é só para vocês lembrarem lá da parte da histologia, tá? É um esqueminha semelhante a esse aqui, tá? É um esquema semelhante a esse. Só para lembrar, então aqui ó, nós temos um epitélio, né? Essas células organizadas lado a lado, tá? A gente tem uma membrana basal e é nessa membrana basal que essas células epiteliais repousam, tá? Através da ligação com essas proteínas chamadas de integrinas, tá? E vejo que separando o epitélio, nós temos aqui para baixo o tecido conjuntivo. Então é aquele padrão, é muito padrão isso na histologia. Epitélio em cima, tecido conjuntivo embaixo. O que separa um tecido do outro é a membrana basal, tá? E vejam que esse tecido conjuntivo, se vocês lembrarem lá da histologia, então relembrando, quando eu falo em tecido conjuntivo, é um tecido vascularizado, ó, é bem vascularizado, tá? É um tecido rico em fibroblastos, ó, são essas células alongadas aqui. E se eu digo para vocês que tem fibroblasto, galera, vocês já tem que logo fazer a conexão. Tem fibroblasto, tem fibras de colágeno, tá? Então, essa aqui é a estrutura normal de um epitélio junto com o tecido conjuntivo. Sempre lembrando, quando eu falo em tecido conjuntivo, é um tecido rico em matriz extracelular. Essa matriz extracelular é composta principalmente por fibras de colágeno. Quem produz esse colágeno? Fibroblastos. Tá? Eu estou enfatizando isso porque mais na frente vai ser importante. Então, entrando no conceito de regeneração, falando um pouquinho mais específico de regeneração, o que eu disse para vocês? Que organismos mais complexos, a regeneração ela é menor, bem menor. Exemplo, mamíferos. Exemplo, nós, Homo sapiens. Tá? E organismos menos complexos, a regeneração ela é mais eficiente. Apresento para vocês aqui a salamandra. A salamandra é um anfíbio. A salamandra ela é quase imortal, ela é quase um Highlander. Tá? Por quê? Olha só a capacidade regenerativa de uma salamandra. Ela regenera cauda, membros, lentes, retina, mandíbula e grande porção do coração. Então, basicamente, é quase que imortal, né, a salamandra. Então, vejam, é um anfíbio, um ser, um organismo menos complexo se nós formos comparar com a gente. Regeneração muito eficiente. A salamandra, por exemplo, se ela perder a cauda, de fato vai ocorrer uma regeneração. Por quê? Ela perde a cauda e cresce outra cauda novamente. Tá? Vocês já deram um susto numa osga? Exatamente, viajei no tempo. Quem já deu um susto numa osga aí? O que ela faz quando ela fica assustada? Qual é o mecanismo de defesa dela? Não é possível, vocês nunca viram isso. Ela solta o rabo. Ela solta a cauda, né? Ela libera ali a sua cauda. E o que vai acontecer ali naquele local?
Cresce outra cauda? Sim, exatamente. Cresce novamente ali no local uma outra cauda. Então, vejam, isso de fato é regeneração tecidual. O tecido que foi perdido volta a crescer. Tá? Novamente, o que a gente vê no fígado? É uma regeneração de fato? Não, porque a região que é perdida no fígado não reaparece. E sim a região que permanece, cresce, expande para compensar aquela perda. Tá? Então gravem isso, organismos menos complexos, melhor regeneração. Organismos mais complexos, menor regeneração. Tá? É inversamente proporcional. Aí vamos agora para a regeneração hepática. Tá? Então isso aqui é um esqueminha que mostra essa regeneração, entre aspas, né, em fígado de camundongo. Tá? Essa regeneração, entre aspas, ela é observada cerca de 10 a 14 dias. Tá? O que acontece? Aqui é o esquema de um fígado de um camundongo, tá? De um roedor, tá certo? Houve a retirada do lobo esquerdo, tá? E desse aqui medial, tá? Restando somente o direito, tá certo? Formou um mini fígado aqui. O que acontece? O que eles observaram cerca de 10 a 14 dias após a retirada de parte do fígado? Essa região aqui, ela cresceu, ela expandiu. Por quê? Visando compensar a retirada dessas duas regiões do fígado. Tá? Então, em roedores, eles observaram que até 70% da retirada do fígado, tá? Então pode remover até 70% do fígado, tá? Ou seja, uma hepatectomia parcial, ainda ocorre regeneração hepática. Tá? Então esse mini fígado ele vai se expandindo rapidamente para formar a massa original em 10 a 14 dias. Então aqui, ó, lembra que eu falei que as células hepáticas, os hepatócitos, eles ficam em G0, ou seja, são células estáveis que saem do ciclo celular. Quando o indivíduo tem um trauma no fígado, uma lesão hepática, esse é o estímulo para que essas células que estão em G0, ó, voltem para G1, passem por S, G2 e façam o quê? Mitose, divisão. Por isso que essa região expande, porque vai ocorrer uma intensa mitose dos hepatócitos que ainda estão viáveis, tá? Que estavam na subfase G0, ou seja, em repouso. Deu para entender isso aí, galerinha? Preciso do feedback de vocês. Estão tímidos, bem tímidos. Estão cansados. Beleza. Beleza. Ok. Tá? Aí vamos para humanos. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um exame de imagem e a gente está vendo aqui, ó, a região do fígado. Tá? Então, bem aqui a gente está vendo o fígado. Aqui houve retirada da região direita, do lóbulo direito do fígado. Tá? Então, o que aconteceu? Houve uma hepatectomia parcial. Essa hepatectomia parcial ela pode ocorrer em dois contextos. Tá? Ressecção tumoral. Tá? Então, um tumor se alojou ali no fígado, retira parte do fígado. Tá? Ou um transplante hepático de doador vivo. Tá? Tu retira um pedaço do fígado de um doador vivo para o seu receptor. Né? Ou mesmo até em outro contexto, no caso de um trauma.
em que ocorre lesão hepática, rompimento hepático e tem que retirar um pedaço do fígado. Tá? Nesses contextos aí descritos, nós vamos ter uma restauração da massa hepática, tá? Sem crescimento do lobo que foi ressecado na operação. Tá? E a gente vê isso aqui nitidamente. Aqui, o fígado do doador, aqui foi de um doador, tá? Antes da operação, antes da retirada do lobo direito, tá? E aqui o fígado dele, desse doador, uma semana após a realização da hepatectomia parcial para a remoção do lobo direito. Então, olha só, galera, novamente enfatizando, se fosse uma regeneração de fato, o lobo direito ia crescer aqui novamente, tá? Mas vejam que não houve isso, não houve esse crescimento, houve uma expansão, tá? Então, essa região aqui, que ainda permaneceu viável, ela expandiu para o lado esquerdo. Ó, expandiu aqui para o lado esquerdo. Tá certo? Então, há uma replicação de quase todos os hepatócitos durante a regeneração hepática. Então, os hepatócitos que formam essa região viável, quase todos vão entrar em replicação, em divisão, justamente para compensar a perda do lobo direito durante a hepatectomia parcial, tá? Então, quando eu falo em hepatócitos, são células quiescentes, tá? São aquelas células que eu falei para vocês que estão em G0, são as células estáveis. São elas que formam o parênquima hepático, o tecido hepático, hepatócitos, tá? Beleza, então vamos agora entrar no processo de cicatrização e fibrose. Tá? Então eu falei para vocês sobre regeneração, mostrei a regeneração lá muito eficiente na salamandra e uma regeneração com ressalva no caso do fígado, é isso? Então o conceito de regeneração é esse aqui, restituição dos componentes teciduais idênticos àqueles removidos ou destruídos, tá? Então essa remoção de todos essa restituição, essa substituição vai restaurar a função e a morfologia do órgão, tá? Agora, quando eu penso em cicatrização, o que é cicatrização? É uma resposta fibroproliferativa. Esse nome já diz muita coisa para a gente. Proliferação de fibras. Proliferação de fibroblastos. Se prolifera fibroblasto, vai proliferar fibras. Vai ter a presença de fibras de colágeno. Tá? Então, essa resposta fibroproliferativa é para remendar em vez de restaurar o tecido. Estão vendo, visualizando a diferença na questão do verbo? A cicatrização vai remendar, já a regeneração vai restaurar. Quando eu falo em remendar, perda da função, perda da morfologia. Tá? E a cicatrização é um processo dinâmico. Tá? Todo o mecanismo de cicatrização ele é bem dinâmico. Tá? Envolve a produção de muitos fatores de crescimento, de citocinas, interleucinas, migração de várias células, produção de nova matriz. Tá? E esse processo dinâmico, para ficar melhor o entendimento, ele pode ser dividido em passos. Tá? O primeiro passo, que é fundamental e tem ligação com alguns medicamentos cicatrizantes, tá? É esse aqui, ó. Indução de processo inflamatório em resposta à lesão inicial. Então, isso vocês têm que gravar nessa aula. O tecido para cicatrizar, ele inicialmente tem que inflamar. Tá? Ele passa por um processo inflamatório. Finalizou esse processo inflamatório, inicia a cicatrização. E qual é, galera? Qual é a função
da inflamação no contexto da cicatrização. É esse aqui, ó. Remover do tecido danificado ou morto restos teciduais. Tá? Então, vai ocorrer a remoção do tecido que foi danificado ou do tecido que foi morto, necrose, por exemplo. Tá? Retira-se esse tecido. E nessa retirada, entra em ação uma célula fundamental, uma célula inflamatória fundamental. Qual é? Macrófago. Tá? Os macrófagos são as células que vão entrar em ação para retirar, para remover esse tecido que foi danificado ou foi morto. Então, esse é o primeiro passo da cicatrização, inflamação, indução de processo inflamatório. Tá certo? Pois bem, o segundo passo entra a questão da proliferação, tá? E migração de células teciduais, parenquimatosas e conjuntivas. Quando eu falo em células parenquimatosas, são aquelas células que formam o parênquima do tecido, tá? Ou seja, são as principais células que formam aquele tecido. São as células que dão funcionalidade ao tecido, ao órgão, tá? Então, ocorre proliferação e migração dessas células para o local da lesão, tá? Bem como proliferação e migração de células conjuntivas. Que células são essas? Fibroblastos. Tá? Galera, vocês viram que na inflamação, as principais células quais são? As atrizes principais, aí, digamos, as células principais. Macrófagos, neutrófilos, né, na inflamação aguda, e na crônica, macrófagos e linfócitos. Temos outras células inflamatórias também. Tá? Agora, quando eu penso em cicatrização, a principal célula do processo de cicatrização são os fibroblastos. Por quê? Porque são essas células que vão produzir fibra de colágeno para remendar o tecido. Tá? Justamente são essas células bem aqui, células conjuntivas, fibroblastos. São as principais células conjuntivas. Tá? Após essa proliferação e migração, tanto das células teciduais do parênquima quanto células conjuntivas, nós vamos ter a formação de novos vasos sanguíneos. Tá? Então, ali no local da lesão, vão ser liberados fatores angiogênicos, ou seja, fatores responsáveis pela produção de novos vasos sanguíneos. Isso é angiogênese, gênese, né? Origem, início, formação de novos vasos. E a formação aqui de um tecido muito específico da cicatrização, que é o tecido de granulação. Galera, apareceu o tecido de granulação, isso indica o quê? Que está iniciando a formação da cicatriz. Novamente, surgiu o tecido de granulação, isso indica que está ocorrendo o início da formação da cicatriz. Tá? O processo de cicatrização ele está, de fato, iniciando. Ficou claro aí para vocês esse passo a passo? Feedback? Beleza. Tá? Continuando esse passo a passo do processo de cicatrização, beleza. Nós temos aqui o quarto passo, que é a síntese de proteínas da MEC. O que é MEC? Matriz extracelular. Vocês viram naquele esquema que eu mostrei para vocês
o epitélio em cima e o tecido conjuntivo embaixo. Quando eu falo em tecido conjuntivo, é um tecido rico em matriz extracelular. E vocês viram que dependendo da lesão, se a lesão danificou o tecido conjuntivo, houve dano à MEC, tá? Houve dano a essa matriz. Então, a partir de então, há uma necessidade de reorganizar essa matriz. Uma tentativa de reorganização dessa matriz. Então, para tentar reorganizar essa matriz, inicia a síntese de proteínas da MEC, principalmente colágeno, fibras de colágeno. Então, vai ocorrer uma migração de células endoteliais, células que formam vasos, né? Desenvolvimento de novos capilares. Lembra que eu falei que tecido conjuntivo é vascularizado, né? Então, vão se formar novos capilares. Tá? E essa MEC vai ser responsável por um reservatório e modulador da liberação de fatores de crescimento, tá? Justamente para tentar restaurar o que foi danificado. Tá? Quinto passo, remodelagem tecidual. Tá? É justamente uma tentativa de recuperação da estrutura tecidual normal dessa MEC, que iniciou bem aqui com a síntese de proteínas. Tá? No processo de remodelagem tecidual, tenta-se recuperar a estrutura normal dessa MEC, tá? Ocorrendo um amadurecimento dessa matriz. Tá? É nesse contexto aqui da remodelagem tecidual é que ocorre o aparecimento de queloide. Tá? Então, quando eu falo aqui em remodelagem tecidual, nesse contexto da cicatrização, a maioria dos vasos, dos fibroblastos e das células inflamatórias desaparece. Tá? Esse quinto passo aqui já é uma fase mais tardia no processo de cicatrização. Então, se lá no início vocês viram que ocorre proliferação de novos vasos, migração de fibroblastos, migração de macrófagos, que são células inflamatórias, o final do processo de cicatrização inverte. A gente já vai ter uma diminuição de novos vasos, diminuição do número de fibroblastos e de células inflamatórias. Mas na queloide, essa diminuição não acontece. Tá? Então, por isso que formam aquelas cicatrizes bem robustas, que a gente vai ver mais lá na frente. Tá? Passo 6, contração da ferida. Tá? Então, as bordas da ferida, elas vão sofrer um processo de contração para o centro. Tá? Então, vai ocorrer o que a gente chama de movimento centrípeto das bordas da ferida. Então, se a ferida tinha esse tamanho, ela vai diminuir. E no centro, ali no meio, vai formar uma cicatriz. É isso? E com o passar do tempo, essa cicatriz vai adquirir uma resistência. Tá? Então, um amadurecimento dessa cicatriz vai ficar mais resistente, mais rígida. Tá? Então, vejo que esse aqui é o passo a passo do processo de cicatrização. Aqui é só para mostrar para vocês a formação do tecido de granulação, que é aquele tecido que eu falei para vocês, que quando ele aparece, isso indica que a cicatrização está iniciando. Tá? E nós temos dois quadros aqui interessantes. Pergunto para vocês, o que são essas regiões avermelhadas aqui no tecido? Tá? O que são essas regiões avermelhadas? Alguém arrisca? Temos vários aqui, né? Na verdade, são vasos sanguíneos, tá? Uns maiores, esse aqui bem dilatado, tá? Outros menores, tá? E alguns como se fossem pequenos pontos, né? Pequenos brotos. Isso dá ao tecido um aspecto granular, por isso que é tecido de granulação. Lembra que eu falei aqui, vou voltar, que
Durante a formação do tecido de granulação, ocorre angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. Então, a gente está vendo aqui, ó, muitos vasos sanguíneos, vários novos vasos sanguíneos. Angiogênese, tá? Então, quais são os componentes de um tecido de granulação, tá? Fibroblastos, células endoteliais que vão formar os novos vasos, tá? E se tem fibroblasto, tem fibra de colágeno, tá? Então, aqui a gente vê nitidamente dois componentes. Os vasos sanguíneos, são essas regiões avermelhadas, tá? Aqui, ó, vaso, vários vasos aqui, tá? E as fibras de colágeno, aqui, ó, fibras de colágeno, tá? Aqui fibra, para cá fibra, aqui dá para ver mais intensamente, tá? Então, isso daqui, galera, é uma cicatriz mais nova, tá? Agora, quando eu vou aqui para esse quadro B, o que está de diferente, galera? Do quadro B para o quadro A. Quero vocês agora respondendo essa. Alguém vai arriscar aí? O que está de diferente aqui, que está mais intenso nesse quadro B, quando eu comparo aqui com o quadro A? Exatamente, Bernardo. Mais colágeno, tá? Tá mais denso, exatamente. Então, isso aqui é uma cicatriz mais envelhecida, tá? É justamente o que ele fala aqui, ó. Tecido de granulação, mostrando numerosos vasos sanguíneos, edema, MEC frouxa, contendo algumas células inflamatórias, tá? Não dá para ver muito nitidamente aqui, tá? Pode ser visto uma quantidade mínima de colágeno maduro. Foi o que eu mostrei para vocês, ó, uma quantidade mínima aqui. Aqui algumas fibras para cá, tá? Agora, quando a gente vai para o quadro B, tá? A gente já vê uma cicatriz mais madura, né? Mostrando um colágeno bem mais denso, tá? Com alguns vasos sanguíneos aqui também espalhados. Vaso. Tá? Então, uma cicatriz mais nova, aqui uma cicatriz mais envelhecida, tá? Nos dois contextos, nós estamos vendo o tecido de granulação. Quais os componentes do tecido de granulação? Vasos sanguíneos, fibroblastos. Se tem fibroblasto, tem fibra de colágeno. E também células inflamatórias. Só que nesse contexto aqui, o número de células inflamatórias, vocês acham que é pequeno ou ainda está evidente? Não está muito grande. Hein? Formou o tecido de granulação. O que vocês acham? O processo inflamatório está bem reduzido ou ainda está muito evidente? Ele está bem menos evidente, tá? Já está finalizando, se não finalizado. É só a gente lembrar aqui do passo a passo. Ó, qual é o primeiro passo? Induzir uma resposta inflamatória. Se tem inflamação, tem células inflamatórias, tá? Mas quando eu falo em tecido de granulação, já tem o contrário aqui, já predomina fibroblasto e bem menos células inflamatórias, tá? Então, a formação de cicatriz, como vocês viram, naquele passo a passo que eu descrevi, vai depender da proliferação e migração de fibroblastos. Tá? E como que acontece isso? Como que a natureza destaca ali para o local da inflamação, por exemplo, o local da lesão,
um número crescente de fibroblastos para produzir colágeno para vedar aquele dano. Tem a ver com a presença de plaquetas, células inflamatórias e a própria parede do vaso que encontra-se ativada. Tá? Então, houve um dano na pele, por exemplo, houve um corte ali na pele, ativa-se imediatamente o processo de coagulação. Né? Para quê? Para formar ali um tampão, um coágulo, né? Para evitar maior perda de sangue. Então, quando eu falo em coagulação, eu estou falando em plaquetas. Tá? Esse processo de coagulação, ele depende da ativação da parede do vaso, ou seja, ativação do endotélio, bem como da presença de células inflamatórias. Tá? Então, o conjunto dessas células aqui vão produzir fatores de crescimento, aqui ó, TGF-beta, fator de crescimento, tá? PDGF também é outro fator de crescimento, tá? O VGF também é outro fator de crescimento, no caso aqui é um fator de crescimento de fibroblastos, tá? E citocinas, interleucina 1 e TNF, que são citocinas pró-inflamatórias. Então, a presença no local da lesão dessas moléculas aqui, produzidas por essas células, vai levar à atração de fibroblastos para o local da lesão. Não só vai atrair o fibroblasto para o local da lesão, como também vai estimular a proliferação desses fibroblastos, para que ocorra maior produção de colágeno ali no local. Tá? Então, o TGF-beta, por exemplo, olha a função do TGF-beta: migração e proliferação de fibroblastos. Aí vai ter uma síntese aumentada de colágeno, tá? E uma degradação diminuída da matriz extracelular. Tá? E lembra do processo de remodelagem tecidual? Vou voltar aqui. Ó, remodelagem tecidual, que vai ocorrer o desaparecimento da maioria dos vasos, dos fibroblastos e das células inflamatórias. Esse processo aqui é importante, galera, justamente para evitar que ocorra uma exacerbação nessa resposta fibroproliferativa, tá? Ou seja, vai ocorrer que ocorra um excesso na produção de colágeno. Se esse colágeno é produzido em excesso, vai levar à formação de uma cicatriz robusta, queloide, tá? Aqui. Então, esse processo de remodelagem, ele vai depender da presença dessas enzimas bem aqui. São chamadas de metaloproteinases. Tá? Essas enzimas, qual a função dessas enzimas? Degradar os fatores que estimulam a síntese de colágeno e outras moléculas de tecido conjuntivo. Tá? É assim. Para ficar melhor entendimento, vamos fazer uma associação aqui um pouco grosseira, mas vocês vão entender. Lá, quando está construindo um muro, né? Então, o pedreiro está lá construindo um muro, ele pega o cimento e coloca ali no tijolo. Tá? Une um tijolo ao outro. O que ele vai fazer com a pá? Vai retirar aquele excesso de cimento. Né? Eu acho que todo mundo já fez isso, já viu isso, melhor dizendo. Tá? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque durante o processo de cicatrização vai ocorrer uma produção excessiva de colágeno. E esse colágeno que está em excesso tem que ser removido. Quem vai remover esse excesso aqui, ó? Quem é que vai controlar isso? As metaloproteinases. Por quê? Porque elas vão degradar os fatores que estimulam a síntese de colágeno. Que fatores? Aqui, ó.
TGF-beta, PDGF, FGF, citocinas, tá? Então, se esses fatores aqui são degradados, não tem migração de fibroblastos para o local da lesão, tá? Se não tem migração mais de fibroblasto para o local da lesão, não tem produção de colágeno. Ah, tá até aqui, ó, os fatores. Tá? Então, esses fatores serão degradados pela ação das metaloproteinases, aí a diminuição de colágeno vai ser observada. Tá? Isso é para controlar aquele excesso de colágeno que pode ser formado durante o processo de cicatrização. Tá? Então, vai retirar esse excesso de colágeno. Então, vai ocorrer um equilíbrio entre a síntese de MEC e a degradação dessa MEC, resultando na remodelagem da estrutura do tecido conjuntivo, ou seja, resultando na remodelagem da cicatriz, para evitar que forme uma cicatriz muito grande, tá? Robusta, tá certo? Essas enzimas, como o próprio nome está sugerindo aqui, elas são ativadas pela presença de alguns metais, como, por exemplo, o zinco. Tá? Então, pessoas que têm deficiência em zinco têm uma certa deficiência nesse controle da exacerbação da produção de colágeno. Tá? Deu para entender esse slide aqui, galera? Como é que ocorre esse controle? Sim ou não? Está no Teams. Dando continuidade, aqui uma possível questão de prova. Possível não, vai ser uma questão de prova. Tá? Tá? Será uma questão de prova. Eu vou elaborar lá um texto em que eu cite, em que eu comente o mecanismo de ação de um medicamento cicatrizante. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo só. Tá? Na verdade, são dois exemplos. 2K, são três. Tá? Aqui, ó. Fitoscar. O Fitoscar, ele é um fitoterápico. Então, o próprio nome já está sugerindo aqui. Indicação. Fitoscar é indicado como agente cicatrizante em vários tipos de lesões. Como é que ele age como cicatrizante? Se eu perguntar para vocês, o que é um medicamento cicatrizante? É para cicatrizar, né? É o óbvio, né? Ele vai agir aumentando o processo de cicatrização, beleza. Mas vocês serão farmacêuticos, né? Então, vocês têm que ter o algo a mais. Qual é o algo a mais? É saber como é que ele vai fazer isso. Tá? Como que o medicamento vai agir. Aí a gente vem para cá. Tá? Olha só o que ele faz. O Fitoscar, ele diminui o processo inflamatório. Vocês conseguem entender por que isso? Por que ele vai agir aí como um anti-inflamatório? Então, veja que ao mesmo tempo que ele funciona como cicatrizante, ele funciona como um anti-inflamatório. Por que que o cicatrizante tem que diminuir esse processo inflamatório? Quero escutar vocês. Hein? O raciocínio é o seguinte. Lembra qual é o primeiro passo para a cicatrização? É o processo inflamatório. Né? Qual é a função do processo inflamatório nesse contexto? Retirada de tecido morto, né? Danificado, morto. Só a partir de então é que inicia a produção da cicatriz.
Então, galera, o raciocínio é bem simples. Se a inflamação perdurar, se prolongar, não inicia a cicatrização. Deu para entender? Então, aí que entra a função anti-inflamatória desse medicamento. Ele vai diminuir a reação inflamatória ali no local da lesão para que ocorra logo o início do processo de cicatrização. Ficou claro isso para vocês ou não? Beleza. E mais, tá? Vejo que além de ele funcionar como um anti-inflamatório, ele vai agir de uma outra forma também, ó, estimulando a formação do tecido de granulação subjacente ao tecido, ao epitélio, bem como estimula a proliferação epitelial. Tá? Então veja, vou até voltar aqui. Ele funciona como um anti-inflamatório, né, para diminuir o processo de inflamação e para iniciar a cicatrização. Ao mesmo tempo, para iniciar a formação da cicatriz, ele estimula a formação do tecido de granulação. Que eu disse para vocês que apareceu o tecido de granulação, isso é indício de cicatrização. Então, é uma questão certa na prova de vocês essa daí. Tá? Coloquem logo aí um IPC. Outro medicamento aqui, o Contractubex. Tá? Não sei se já escutaram falar. Indicação dele, qual é? Indicado para cicatrizes, para o tratamento de cicatrizes hipertróficas e queloidais. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Então, tanto, galera, tanto queloide quanto cicatriz hipertrófica, houve uma falha naquele mecanismo de remodelagem. Tá? Ou seja, houve uma produção em excesso de colágeno, formando uma cicatriz robusta. Tá? Esse excesso não foi degradado. Lembra aqui desse equilíbrio? Equilíbrio entre a síntese e degradação, que depende das metaloproteinases. Esse mecanismo falhou. Então, ao invés de degradar, produziu colágeno. Esse colágeno está em excesso. Tá? Então, o Contractubex, ele vai agir como? Primeiro, ele é um anti-inflamatório, novamente, e ele é um antiproliferativo do tecido cicatricial. Então, lógico, se eu estou dizendo para vocês que uma queloide ou uma cicatriz hipertrófica ocorre uma exacerbação do tecido de cicatrização, na produção desse tecido, o medicamento tem que dar uma bloqueada nessa produção. Né? E é isso que ele faz. Como? Ele inibe, olha só, inibe o crescimento de fibroblastos. Em especial, os fibroblastos queloidais, que são aqueles fibroblastos que produzem o colágeno lá da queloide. Entenderam o raciocínio da coisa? Tá? Se diminui, se inibe o crescimento de fibroblastos, automaticamente tu vai inibir a síntese de colágeno. Inibindo a síntese de colágeno, essa cicatriz tende a diminuir. Sacaram, galera? Deu para entender aí? E um outro exemplo aqui que é bem famoso, que é a colagenase. Tá? A colagenase é utilizada como agente desbridante. Agente desbridante é aquele agente que vai retirar aquele tecido morto, danificado, ali da lesão. Tá? Em lesões superficiais, promovendo limpeza enzimática das áreas lesadas e retirando ou dissolvendo enzimaticamente necroses e crostas. Tá?
limpeza completa da lesão ocorre no período de 1 a 14 dias, tá? Sendo que a maioria dos casos a ação da pomada torna-se evidente nos primeiros 6 dias de tratamento. Então, vocês conseguiram entender aqui como que a colagenase vai agir? Ela tem uma ação aqui desbridante, através de ação enzimática. Por ação enzimática, as enzimas do medicamento, da colagenase, essas enzimas vão degradar aquele tecido morto, necrosado. Tá? Ou seja, é como se a colagenase, aqui no contexto da cicatrização, ela fizesse o papel do macrófago, retirar tecido morto. Se eu retiro esse tecido morto, se eu retiro esse tecido danificado, a inflamação vai diminuir. Diminuindo a inflamação, inicia logo a cicatrização. Tá? E mais, ó, a colagenase ela contribui para a formação do tecido de granulação. Tá? Então, vejam, ela tem essa função de agir na inflamação, diminuindo o processo inflamatório e, ao mesmo tempo, estimula a formação do tecido de granulação. Então, veja como o cicatrizante ele age das duas formas, certo? E tem uns cicatrizantes, que eu não coloquei aqui o exemplo, mas no nosso exercício de revisão a gente vai ver, alguns medicamentos cicatrizantes, eles vêm associados com antibióticos, tá? Neomicina, por exemplo. Tá? Por quê? Qual a função? Por que o cicatrizante vem com um antibiótico ali na sua composição? Alguém arrisca? Não? Assim, o raciocínio também é bem simples. A principal causa, um retardo na formação de uma cicatriz é uma infecção. O raciocínio ele é muito simples. Tá? Se tem infecção, por exemplo, uma infecção bacteriana ali no local, tem inflamação. Enquanto tem inflamação, ocorre um retardo para a formação da cicatriz. Tá? Então, o antibiótico vai agir ali no controle da infecção. Controla a infecção, automaticamente ele vai controlar a inflamação, dando início de uma forma mais rápida possível para a formação da cicatriz. Deu para entender? Estão super tímidos. Isso. Aí, quando eu falo agora de ferida cutânea, pele, tá? Esse passo a passo ele também acontece normalmente. Então, nós temos aqui o primeiro passo, que é a inflamação, tá? Que inicia no exato momento da lesão. Tá? Então, ela é precoce, não pode cronificar, vai depender. 2. Formação do tecido de granulação. Tá? Se tem formação do tecido de granulação, tem uma neoangiogênese, ou seja, formação de um novo vaso sanguíneo, de novos vasos sanguíneos. Né? Tem fibroplasia, ou seja, formação de novas fibras de colágeno. E tem uma certa reepitelização. Tá? Então, veja que migram ali para o local da lesão novas células para tentar repor ali aquele tecido que foi danificado ali na pele. Tá? Então, ocorre uma reepitelização, mas ela não é total, tá? Porque a gente sabe que ali no centro vai formar uma cicatriz. Para formar a cicatriz tem que ter fibra de colágeno. Então, ó, fibroplasia. Então, isso aqui é até o terceiro dia após a lesão. Aí nós vamos ter o processo de contração da ferida, que a ferida vai fechando de fora para dentro. Né?
reposição da MEC e remodelagem principal. Aqui é só para mostrar os processos, as fases, melhor dizendo. Então, nós temos inicialmente, logo de início, a inflamação, a fase inflamatória. Então, aqui, a fase de inflamação, né, é logo inicial, começa a diminuir a fase inflamatória, inicia aqui a produção do tecido de granulação, novos vasos sanguíneos, células inflamatórias diminuindo e fibroblastos produzindo colágeno. Vai diminuindo aqui o processo de formação do tecido de granulação, inicia o processo de contração da ferida. A ferida vai fechando de fora para dentro. E vejo que a partir do terceiro dia, a produção de colágeno ela vai só aumentando numa escala linear. Então, vai ocorrer um acúmulo de colágeno posterior remodelação. Você já sabe, a fase de remodelação é para retirar aquele excesso. Aqui, quais são as células nessas fases? Então, na fase inflamatória, nós temos os neutrófilos e os macrófagos, que aqui é uma inflamação aguda, né? Já na fase de proliferação, nós temos predominantemente fibroblastos, tá? E veja que todas essas células, conforme o tempo vai passando, aqui, ó, dias após a ferida, dias pós-ferida, veja que essas células vão o quê? Diminuindo, tá? O macrófago, no contexto da cicatrização, funciona como uma célula desbridante. É a principal célula que faz o desbridamento, ou seja, remoção de tecido lesado e restos necróticos. Fundamental para quê? Enquanto esses restos, esse tecido corpo danificado estiver ali na lesão, a cicatrização ela vai o quê? Retardar. O início da cicatrização vai retardar. Vocês viram que a colagenase ela faz esse desbridamento de forma enzimática, né? As enzimas que estão ali vão degradar esse tecido. Continuando aqui no contexto da cicatrização de ferida cutânea, como é que ocorre o processo de cura de uma ferida cutânea? Nós temos o que chamamos de cicatrização por primeira intenção. Tá? O que é uma cicatrização por primeira intenção? Primeira característica, ferimentos com margens opostas. Tá? É aquele ferimento, por exemplo, uma incisão. É aquele ferimento que eu posso suturar, posso unir as margens do corte. Tá? Então, são ferimentos com margens opostas. Cicatrização de uma incisão cirúrgica não infectada e aproximada por suturas. Tá? Então, uma incisão, por exemplo, nós temos um número limitado de morte de células epiteliais ou mesmo do tecido conjuntivo. Então, a incisão ali é um número bem limitado de células que a gente vai observar para uma lesão. Tá? Entretanto, na incisão, nós temos o rompimento da continuidade da membrana basal. Lembra lá a membrana basal? Que é aquela estrutura que separa o epitélio do tecido conjuntivo. Quando a gente sofre uma incisão ali na pele, essa incisão vai ter uma continuidade dessa membrana basal. Isso vai levar a danos ao tecido conjuntivo, danos à MEC ou formação de cicatriz. Aqui é exemplo de um ferimento, de uma cura de ferida cutânea, primeira intenção. Margens opostas. Uma incisão cirúrgica. Certo? Agora, quando eu falo em cura de uma ferida cutânea com segunda intenção, os ferimentos eles têm margens separadas. Ou seja, ali, galera, o dano foi tão extenso
que impede que as margens do ferimento sejam finas. Tá? Por que, então, uma perda excessiva de células e tecido? Tá? A superfície da ferida pode ficar com grandes defeitos. Qual é a lógica disso? Um ferimento Oi. Então, vamos lá. Num ferimento por segunda intenção, houve uma grande perda tecidual. Tá? Devido a essa excessiva perda tecidual, nós vamos ter uma resposta inflamatória muito potente, tá? E uma grande formação de tecido de granulação. Tá? Agora, beleza, então. Então, como eu estava falando, na segunda intenção, como a perda tecidual vai ser muito intensa, a resposta inflamatória também será muito grande, tá? E a formação do tecido de granulação também será muito intensa, tá? Será muito intensa, tá? Não vai ter uma restauração completa da arquitetura original ali do tecido, tá? E nós vamos ter uma abundância de tecido de granulação a partir da margem para completar a reparação do dano. Bem aqui eu vou explicar. Olha, isso aqui é só para mostrar. Isso aqui é uma perna. Tá? Vejam a excessiva perda de tecido. Tá? É óbvio que a gente não pode fazer uma sutura aqui, óbvio, né? Então o ferimento vai ter que fechar de fora para dentro, tá certo? Aqui vai formar muito tecido de granulação, aqui a resposta inflamatória vai ser potente e aqui a cicatriz vai ser robusta, tá? E aqui as famosas escaras, né? São as úlceras de pressão. Também não dá para suturar, a cicatrização vai ser de fora para dentro. Novamente, resposta inflamatória potente, formação de grande formação de tecido de granulação. Tá? Beleza. E quais são os fatores locais ou sistêmicos que influenciam na cicatrização de uma ferida? O que pode retardar a cicatrização de uma ferida? Tá? São vários fatores. Sistêmicos, aqui. No caso, nutrição, deficiência de proteínas. Tá? Vitamina C, por exemplo. Tá? Então, deficiência em vitamina C, nós vamos observar uma inibição na síntese de colágeno. Então, o indivíduo vai ter um retardo no processo de cicatrização. Não quer dizer que não vai cicatrizar. Estou dizendo que vai retardar esse processo. Vai prolongar. Tá? Deficiência em vitamina C. Condição metabólica. Diabéticos. Todo mundo já escutou falar no pé diabético, né? Todo mundo sabe que diabéticos têm deficiência deficiência na circulação periférica. Tá? Isso também vai levar a um atraso na cicatrização. Então, por isso que quem é diabético tem dificuldade para cicatrizar um ferimento, que começa pequeno e vai expandindo. Tá? Condição circulatória. Qualquer condição circulatória alterada que vai diminuir a oferta de sangue ali no tecido, tá? Como a arteriosclerose ou anormalidades venosas, qualquer uma dessas condições circulatórias, isso vai levar a uma baixa disponibilidade de sangue até o tecido,
Se tiver ferida ali naquele tecido, a cicatrização vai ser o quê? Retardada. Vai demorar mais para acontecer. Hormônios, glicocorticoides. Então, glicocorticoides, eles inibem a síntese de colágeno, tá? Então, medicamentos, por exemplo, medicamentos à base de glicocorticoides vai influenciar no processo de cicatrização, tá? Por quê? Porque inibe a síntese do colágeno. Tabagismo, a nicotina causa vasoconstrição, tá? E o monóxido de carbono lá da fumaça tem um efeito anti-inflamatório, tá? Então, essa nicotina, devido a ela causar uma vasoconstrição, por exemplo, tá? Se contrai o vaso, chega menos sangue até o tecido, tá? A oferta de sangue até o tecido vai diminuir. Numa cicatrização, a oferta diminuída de sangue não é um bom fator. Tá? Então, aqui são fatores sistêmicos. E fatores locais? Infecção, como eu falei para vocês, é a causa mais importante. Tá? Infecções, o raciocínio é simples, como eu disse ainda há pouco. Se tem infecção, tem inflamação. Se tem inflamação, a cicatrização vai demorar mais para acontecer. Tá? É bem simples esse raciocínio. Tá? Fatores mecânicos, como movimentos iniciais das feridas. Tá? Então, imagina um corte no joelho. Ali, uma articulação. Né? Então, se não tiver um devido repouso, por esforço mecânico, o processo de cicatrização vai ser mais prolongado. Por isso que em crianças, dependendo do local, é mais complicado esse processo. Presença de corpos estranhos, suturas, aço, vidro ou mesmo osso. Por que, galerinha, que corpos estranhos eles vão agir, vão influenciar na cicatrização de uma ferida? Tá? Por quê? Respondam aí. Alguém arrisca? Raciocínio também é muito simples. Vocês vão lembrar. Se tem um corpo estranho ali no tecido, vai ter uma resposta imune, uma resposta imunológica, uma resposta inata, através de inflamação. Se tem inflamação, retarda a cicatrização. Tá? Então, aqui é um fator local. Tamanho, localização e tipo da ferida. Então, feridas, se elas estão presentes em áreas bem vascularizadas, feridas incisionais pequenas, é óbvio. Se a ferida é menor, se ela está numa região melhor vascularizada, a cicatrização vai ser mais rápida. Agora, se a ferida é extensa, num local onde a vascularização não é tão evidente, tão boa, a cicatrização vai prolongar. Tá? Aqui, alguns exemplos de complicações no processo de cicatrização de uma ferida cutânea. Tá? No caso aqui, é uma formação deficiente da cicatriz. Isso aqui é o que a gente chama de deiscência ou ruptura. Então, vejam nitidamente aqui que houve uma incisão, houve uma sutura. A gente consegue ver até aqui os pontos, né? O local dos pontos. E a gente vê uma ruptura, bem aqui. Um detalhe bem interessante que está muito vermelho, né? Está vermelho, tem pus, ou seja, a inflamação aqui está evidente. Se tem inflamação, retardo na cicatrização. Isso é muito típico de acontecer em cirurgias abdominais, devido a um aumento na pressão abdominal. Em que contextos? Vômito ou tosse. Então, quando o indivíduo tem uma cirurgia aqui na região abdominal, no ato de tossir ou mesmo de vomitar,
faz uma pressão no abdômen, e isso pode levar a um rompimento, a ruptura dessa cicatriz ali, desse processo de cicatrização. Então, aqui é uma formação deficiente. Vascularização inadequada, ó, úlceras. Então, aqui a gente vê a formação de uma úlcera. Tá? Então, feridas em extremidades inferiores. Isso é muito típico de perna, pé, em que o indivíduo tem uma dificuldade no retorno venoso. Então, o sangue venoso, ele tem uma dificuldade para retornar. Tá? Com isso, acumula gás carbônico ali no tecido, que vai levar à morte do tecido, descamação, formando uma úlcera. Tá? É muito típico em doença vascular periférica aterosclerótica, tá? A famosa aterosclerose. Ou mesmo em úlceras neuropáticas, tá? No caso de diabéticos. Tá? E o contrário. Então, aqui é deficiência, né? Formação deficiente. E o contrário, formação excessiva, tá? De uma cicatriz. Apresento para vocês as cicatrizes do tipo hipertróficas, tá? Então, aqui, uma cicatriz hipertrófica, ela é formada por um acúmulo excessivo de colágeno. Lembra daquele equilíbrio da produção de colágeno e degradação retirada do excesso? Tá? Esse equilíbrio falhou. Tá? Então, o que foi produzido em excesso não foi degradado, formando uma cicatriz robusta. Tá? Só que uma segunda característica da cicatriz hipertrófica, como a gente pode ver aqui nas figuras, ela não ultrapassa os limites ou a extensão da incisão ou ferimento inicial. Tá? Aqui, nessa cicatriz, está parecendo uma centopeia, a gente vê isso nitidamente. Vejam que a cicatriz, ela ficou robusta, tá? Mas é como se ela crescesse para cima, para fora. Ela não vai crescer para os lados. A gente não observa uma lateralização da cicatriz. Como eu vejo isso? A gente consegue observar até aqui o local onde eram os pontos. Tá? Então, na cicatriz hipertrófica, ela ocorre devido a um acúmulo de colágeno, excessivo de colágeno. Mas ela não expande, ela não lateraliza. Tá? Diferente das cicatrizes queloides. Na queloide, sim, também ocorre pelo acúmulo excessivo de colágeno. Só que como a gente pode ver aqui na queloide, a cicatriz do tipo queloide, a lesão expande além dos limites da lesão inicial. Tá? Então aqui a gente não consegue definir onde iniciou a lesão. Tá? Houve uma lateralização da cicatriz. Tá? Então, o tecido cicatricial cresce além dos limites da ferida original e geralmente não há regressão. Tá? Deu para entender a diferença da hipertrófica para a queloide? Sim. Beleza. Continuando, ó, aqui, aquela brincadeirinha que eu gosto de fazer, o macroscópico, tá? Aqui. E professor, Bem, só uma licença. Por que não há regressão, geralmente, na queloide? porque esse desequilíbrio ele é mantido. Se tu entrar com um processo cirúrgico ou mesmo através de um medicamento, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa, de resposta para resposta, não regride, tá? Porque esse equilíbrio ele permanece. Se vocês pegarem alguns artigos aí que discutem queloide e hipertrófica, vocês vão ver que existem algumas suposições por que o processo acontece, tá?
mas ainda há muito que descobrir. Sabe-se epidemiologicamente que é mais típica em negros, pele mais morena para negros, tá? E em mulheres. Tá? Talvez aí uma possível contribuição hormonal, tá? Mas nada fechado. Mas não regride por causa disso. Esse processo ele permanece, ele não diminui, se não tiver uma intervenção. Tá? Então aqui o macroscópico, tá? E aqui o microscópico. Então a gente vê aqui o epitélio, tá certo? Epitélio, tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado, tá? Então isso aqui é epiderme. E olha logo abaixo, olha aqui os feixes grosseiros de colágeno. Então vejam, aqui é tecido conjuntivo. Vejam, colágeno em excesso, tá? Então aqui, observe a deposição de tecido conjuntivo espesso na derme, tá? Então olha só o tamanho dessa derme aqui. Ela está extremamente espessa devido à presença excessiva de colágeno. Tá? Aí você já tem que ter em mente uma coisa: se tem muito colágeno, aqui também está cheio de fibroblasto. Tá? Outra complicação aqui é a contratura. Tá? Lembra lá do processo de contração, tá? Que eu falei para vocês, em que a ferida começa a contrair de fora para dentro, então ela diminui. Tá? Nesse processo aqui chamado de contratura, tá? Esse processo de contração ele é excessivo. Tá? Ocorre muito, isso é muito típico de queimaduras. Tá? Então, queimou, tá? Esse processo, o dano tecidual foi muito extenso, tá? Muito tecido de granulação, muito colágeno, tá? Contração excessiva dá o aspecto do tecido, esse aspecto de repuxado, né? Como se estivesse puxando o tecido, certo? Formando essas pregas aqui, tá? Então vai levar uma deformidade, tá? É muito típico de queimaduras mais sérias e podem comprometer o movimento das articulações. Tá? Essa criança que eu tirei de um artigo, tá? Foi um menino de 6 anos, após 11 meses de uma queimadura de 3º grau, tá? Por escaldamento com banha quente. Tá? Então caiu banha quente na criança, infelizmente, levando essa queimadura muito extensa. Após 2 meses após o segundo procedimento cirúrgico, a gente vê que melhorou consideravelmente, né, o quadro dessa criança. Tá? Mas a gente ainda observa aqui grandes cicatrizes, mas muito melhor, né? Então, galera, finalizando a aula, fibrose. Tá? A fibrose, como eu falei para vocês, é um processo semelhante, é um reparo semelhante à formação de uma cicatriz, só que a fibrose é típica de inflamação o quê? Crônica. Eu até mostrei na aula passada para vocês aquele fígado cirrótico com a presença daqueles nódulos fibróticos. Tá? Então, devido à presença de uma inflamação crônica, nós vamos ter a ativação de macrófagos e linfócitos, vocês já sabem disso, né? Essas células vão produzir fatores de crescimento, citocinas, tá? Esses fatores de crescimento vão ser responsáveis pela proliferação de fibroblastos, de células endoteliais, tá? E essas citocinas vão aumentar a síntese do colágeno. Se prolifera fibroblasto, se aumenta a síntese de colágeno, fibrose. Tá? E, ao mesmo tempo, esses macrófagos e esses linfócitos, eles reduzem a atividade das metaloproteinases. Lembra das metaloproteinases que vão degradar o excesso de colágeno? Se reduz a atividade dessas enzimas, automaticamente reduz a degradação desse colágeno. Tá? Aí ele vai se depositando ao longo do tempo, levando a uma
fibrose, tá? Então, pensou em fibrose, inflamação crônica. Tá? E por aqui eu finalizo a aula, galera. Beleza? Dúvidas aí? Que é isso, Bernardo? Deu para sacar? Deu para sacar aí, galera? Beleza, obrigado pela presença. Esse foi o nosso penúltimo conteúdo. Foquem lá nos medicamentos cicatrizantes, tá? Que vai ser questão de prova certa. Beleza? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, professor.